Olá, meus amores, olha nós aqui de novo, né? Vamos agora na página 290 da nossa apostila de geografia. Lá em cima, no capítulo 5, nós vamos colocar a data de hoje, dia 18/9. Nós vamos falar nesse capítulo sobre povos e comunidades tradicionais, né? Então, nós temos aí, vocês já ouviram falar dos povos tradicionais mostrados nas imagens? Com quais atividades essas pessoas costumam trabalhar? Quais características os povos tradicionais têm em comum? Então, nós temos aí, essa primeira página aí mostra os indígenas, né? Na outra página, virando a apostila, nós vamos ter outros povos aí. Nós temos aí pescadores, né? E temos também pessoas trabalhando com palha, né? Com essas outras coisas. Então, nós temos aí povos diferentes. Virando a apostila, na página 292, temos aqui. Primeiro, a gente vai explicar aquelas figuras, né? No capítulo anterior, né, no capítulo 4, foram abordadas as diferentes manifestações culturais em diversos lugares de vivência, né? Nós falamos dos costumes, das crenças, das danças, né? Das brincadeiras diferenciadas. E agora nós vamos falar sobre os diferentes povos de comunidades tradicionais. Os povos indígenas já se encontravam nas terras brasileiras antes dos colonizadores. Com isso, vieram vários outros povos e comunidades, se formaram no Brasil e passaram a ter um modo de vida muito peculiar, vivendo uma relação diferenciada em relação ao aproveitamento dos recursos naturais. Cada um utilizava a natureza da maneira que eles achavam melhor, né? Então, nós temos aqui 3 povos diferentes. Nós temos aqui, né, o indígena em uma canoa atirando uma flecha para pescar. Nessa outra aqui, nós temos o quilombola fazendo farinha em um fogão rústico. Nessa outra aqui, nós temos o caiçara subindo em um coqueiro para retirada de coco verde. Então, nós temos aí, ó, 3 comunidades, né? 3 comunidades tradicionais que estão usando a natureza, né, para seu próprio alimento. Um tá pescando, o outro tá colhendo o fruto da natureza, outro tá fazendo farinha, né? Que nós sabemos que a farinha é feita do aipim. Então, cada um aí tá fazendo a sua tradição em relação aos recursos naturais, tá? Agora nós vamos passar para a página 293. Na página 293, tá assim, número 1. O que são povos e comunidades tradicionais? O que são povos e comunidades tradicionais? São grupos que têm uma forma de organização própria e dependem dos recursos naturais para sobreviver, né? Só isso, para sobreviver. Número 2. O seu modo de viver é parecido com o dos povos tradicionais? Explique. Então, aí vocês vão dizer sim ou não e vai explicar o porquê, tá? Agora nós vamos entender um pouquinho de cada povo que nós estamos falando aí. Primeiro, nós vamos falar dos povos indígenas. No Brasil, vieram muitos povos indígenas que pertencem a diferentes etnias. Esses grupos possuem semelhanças, mas também diferenças. Nos dias de hoje, encontramos cerca de 256 povos indígenas em nosso país, que falam mais de 150 línguas. Por serem diferentes, cada povo tem seu próprio costumes, rituais, músicas,
mitos e etc. O tipo de moradia também pode mudar de um grupo para o outro, assim como os alimentos que eles comem. É o que a tia falou. Nem todos os indígenas comem a mesma coisa. Nem todos os indígenas moram em casas iguais. Cada um tem o seu costume, tá? Cada um faz a moradia do grupo que ele pertence. Mito. História contada para explicar fatos da realidade, como os fenômenos da natureza e a origem do mundo e do homem, a fim de compreendê-los, partindo dos princípios de cada cultura. Então, mito, história contada, para explicar o fato da realidade. Ritual, cerimônia mística ou religiosa, praticada individualmente ou em grupo, com objetivos variados, como uma celebração, agradecimento ou até mesmo pedidos aos deuses da crença. Então, ritual é a cerimônia, a mística e a religiosa. Então, cerimônia é o que faz no acontecimento. Agora, o mito são histórias contadas, tá bom? Para explicar o fato da realidade. Virando agora para a página 294, nós temos aí 2 grupos de indígenas. Indígenas da tribo Dessana, durante ritual da floresta amazônica, né? É um tipo de indígenas, é um grupo indígena de Sana. E indígena pescando na Amazônia. 1. Todas as tribos indígenas são iguais? Explique. São iguais, gente? Não, né? Porque eles apresentam semelhanças e diferenças, né? Tem algumas semelhanças, mas também tem algumas diferenças. Então, não. Por quê? Vai explicar o porquê. Eles apresentam semelhanças e diferenças. 2. Será que os indígenas apresentam modo de viver parecido com os nossos? Sim ou não? Comente sobre alguns desses modos. Então, vocês vão me dizer se é sim ou se é não e vai comentar alguns modos, tá? Virando a página, temos aí o que a tia mais gosta, um super desafio. O super desafio tá assim: Xerroa Iu. X-A-V-I. Acho que é isso. Não sei bem não, mas eu acho que é isso. Tupi-Guarani e português. Xé quer dizer eu. Si, mãe. Ita, pedra. Ro, te. Iguaçu, grande rio. Aiu, amor, amar. Aveir, também. As comunidades indígenas brasileiras não falam português, o idioma que utilizamos em nosso dia a dia. Os indígenas utilizavam várias línguas diferentes da nossa. Uma das mais faladas por eles era o Tupi-Guarani. Observe com atenção a tabela abaixo, com algumas palavras do idioma Tupi-Guarani e seus significados em português. Agora que você já conhece algumas palavras do Tupi-Guarani, observe o diálogo dos 2 indígenas e responda sobre o que eles estão conversando. Identifique. Então, nós vamos ver aí e vamos fazer, né, a tradução. Eu te amo, na primeira fala do diálogo, né? Eu também, na segunda fala do diálogo. Então, o garotinho está falando, eu te amo. E a mãe está respondendo, eu também, tá? Virando a apostila para a página 296, a 296, nós vamos falar agora sobre povos das águas,
caiçaras e ribeirinhos. Outros povos, né? Nós já falamos do indígena, agora nós vamos falar dos caiçaras e ribeirinhos. Muitos povos tradicionais têm uma relação muito forte com as águas. Afinal, o rio e o mar são fontes de sustento para certas comunidades. O Brasil possui um litoral imenso e diversos rios que atravessam seu território. O rio e o mar são utilizados para pesca, coleta de molúsculos, transporte, lazer, rituais sagrados e muito mais. Em algumas localidades do Brasil, os povos que moram no litoral, perto do mar, ficaram conhecidos como caiçaras, enquanto aqueles que vivem perto dos rios foram chamados de ribeirinhos. No norte do Brasil, há muitas comunidades ribeirinhas, pois lá se encontram um dos maiores rios do mundo, o Amazonas. Então, gente, os ribeirinhos, vocês já viram em reportagem na televisão, as pessoas assim com casas suspensas, né? O rio passa embaixo da casa, né? A casa toda cheia de madeiras e o rio, quando enche, o rio sobe ali, fica quase dentro de casa. Então, essas são os ribeirinhos, tá? São pessoas que moram próximo mesmo, na beira do rio. Por isso são chamados de ribeirinhos. Então, nós temos aí ribeirinhos pescando peixe piraputanga, no rio Purus, estado do Amazonas. Caiçara pescando no mar da praia de Copacabana, Rio de Janeiro. Então, quer dizer, os caiçaras, eles não moram diretamente, né, pertinhos do mar. Eles moram um pouco mais afastados. E os ribeirinhos, né, moram nos rios, são que caçam nos rios, que pescam nos rios. E os caiçaras, né, pescam aonde? Nos mares, né, que são mais coisas, igual os caiçaras aí pescando na praia de Copacabana. Virando a apostila, na página 297, temos aí: quais são as semelhanças entre os povos caiçaras e os ribeirinhos? Ambos necessitam da natureza para sua sobrevivência. Todos os dois sobrevivem do quê? Da natureza, né? Para a sua sobrevivência, ou seja, das águas, seja um rio ou um mar, para pescar. Então, nós vamos colocar aí: quais são as semelhanças entre os povos caiçaras e os ribeirinhos, né? Eles ambos necessitam da natureza para a sobrevivência, ou seja, eles necessitam do quê? Das águas, seja do rio ou do mar. Quais são as diferenças entre os povos caiçara dos ribeirinhos? Os caiçaras vivem próximo ao mar, é o que a tia acabou de falar, lembra? Os caiçara vivem próximos ao mar. E os ribeirinhos próximos aos rios. Então, caiçara vivem próximos do mar e ribeirinhos vivem próximos dos rios. Na opinião de vocês, como viver perto do mar e do rio marca o modo de vida dos povos caiçara e dos ribeirinhos? Aí é uma resposta pessoal, cada um vai dar a sua opinião, tá bom? Agora nós vamos falar de outra comunidade, as comunidades quilombolas, né? Raízes africanas no Brasil. E nós aqui em Magé, né? Não sei se vocês sabem, nós também tivemos uma comunidade quilombola. Eu acho que ainda existe. É a comunidade quilombola de Mariaconga, que é aqui perto da minha casa, né? Que eu moro aqui no Saco, é mais lá para dentro. Mas é a comunidade quilombola Mariaconga, uma das mais importantes, foi o mais importante quilombo brasileiro, tá? Depois a tia vai mostrar um pouquinho, vai falar sobre essa comunidade quilombola para vocês, tá bom? Acho que tem até um vídeo falando dessa comunidade. Se tiver, depois a tia vai colocar para vocês estarem assistindo, tá bom?
Comunidades quilombolas, raízes africanas no Brasil. A escravidão ou escravização era uma atividade comum no Brasil. Os indígenas e, posteriormente, os africanos foram forçados a trabalhar em plantações, extração vegetal, corte de árvores, e na extração de minerais, carvão, ouro, prata, ferro e etc., sem nenhum tipo de pagamento ou salário. Os povos africanos eram trazidos do seu continente em navios chamados negreiros, em condições precárias e desumanas. Esses escravizados vinham de diferentes regiões da África e chegavam ao Brasil, passando a ser propriedade das famílias mais ricas e privilegiadas do país. Estima-se que em 300 anos chegaram ao nosso país mais de 4 milhões de pessoas nessas condições. Então, nós temos uma imagem aí, retração de um navio negreiro, mostrando os maus tratos que os africanos escravizados sofriam no percurso até o Brasil. Bom, eles vinham, né? Eles foram capturados lá na África. Então, eles vinham o quê? Revoltados, estavam saindo do país, não sabia. Vinha para cá amarrados, com a boca, né, também, com coisas amarradas na boca. Vinham jogado tipo lixo. Nem é tipo bicho, é tipo lixo. Eles ficavam ali no navio, não comiam, não bebiam, né? Eles eram muito maltratados. Muitos morriam até antes de chegar no Brasil, tá? Virando a página para a página 298, nós temos aí o seguinte: de onde vieram os escravizados negros que foram trazidos ao Brasil? Eles, né, eram trazidos da onde? Da África. 2. De que forma eles vieram para nosso país? Qual a finalidade da vinda deles? Bom, eles chegavam em navios negreiros, né, que eram trazidos da África. E, assim, as condições eram o quê? As piores possíveis, né? Com condições precárias, com a finalidade de trabalhar com o quê? Em plantações, extração de vegetal e na extração de mineral, sem nenhum tipo de salário ou pagamento. Eles não recebiam nada pelo trabalho, ou seja, muito mal comiam um negócio lá, um resto de comida, ou os troços que eles mesmos caçavam na natureza, tá? Eram mesmo tratados piores do que bicho. Agora nós temos aí, as comunidades quilombolas agrupam principalmente descendentes dos negros africanos escravizados. Eles vivem em locais conhecidos como quilombos, em uma terra de uso coletivo. Lá praticam o extrativismo vegetal, além da agricultura e da pesca. Era nos quilombos que os africanos negros se escondiam, praticavam a agricultura de subsistência e viviam em liberdade. O mais conhecido foi o Quilombo dos Palmares, que existiu por mais de um século, localizado na Serra da Barriga, no atual estado do Alagoas. Ele foi um ponto de resistência do povo negro contra a escravidão. Atualmente, existem cerca de 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, que se estendem por quase todos os estados brasileiros. Bom, igual a tia já falou, né, que aqui também nós tivemos o quilombola, né, Maria Conga, Quilombo Maria Conga. Número 1. Assinale a tabela a seguir com ver para verdadeiro ou F para falso em relação a algumas características e costumes das comunidades quilombolas presentes no texto.
As comunidades quilombolas encontram-se apenas em uma parte do Brasil? Falso. As comunidades quilombolas vivem em quilombos locais onde a terra é de uso coletivo? Verdadeira. As comunidades quilombolas vivem da pesca, da agricultura, do extrativismo vegetal? Verdadeiro. O mais famoso dos quilombos foi o de Palmares, devido à sua resistência à escravidão por mais de 100 anos. Falso, né? Então, gente, a tia